Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que sabem que não há hora certa para estudar. Se você caiu aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canalzinho aqui que tenta trazer um bom conteúdo sobre redação para te ajudar a tirar uma ótima nota no vestibular. Hoje eu vim falar desse filme maravilhoso, espetacular, incrível, de um diretor incrível, maravilhoso, perfeito, que se chama Jordan Peele, se eu sei quer pronunciei corretamente o nome dele. Então vamos ver aí nós na redação, não eu e você, tá? Nós na redação, nós o filme na redação, repertório sociocultural de cultura pop. O primeiro tema do vídeo de hoje é a importância do passado para o desenvolvimento do Brasil. Vamos lá. Quem está chegando agora, três coresinhas básicas de uma introdução: rosa, azul e cinza. Repertório sociocultural, contextualização e tese. Todas as notas máximas do Enem fizeram isso. Todas as pessoas que ensinam redação colocam isso. E você quer tirar uma ótima nota, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar esses três itens primordiais na sua introdução, indispensáveis, para que ela fique bonitinha e que você consiga tirar sua excelente nota. Então vamos lá. O filme Nós, do diretor Jordan Peele, esse é ídolo demais, mostra Adelaide tentando seguir a sua vida sem resolver problemas ocorridos em sua juventude, até descobrir que isso não é possível. Aí vem a contextualização, porque não importa o que acontece num filme, o que importa é a nossa vida real aqui. Analogamente, pode-se dizer que os erros cometidos por um povo não devem ser esquecidos a fim de se construir sua história do zero, mas sim entender as falhas passadas para não as repetir em outras ocasiões. Então, o que que eu coloquei? Eu fui lá, fiz uma alusão à cinematográfica, porque o que acontece nesse filme? Tem lá a troca das meninas, né? A Adelaide entra numa sala de espelhos, aí a mulher, a menina do subsolo, que é o duplo dela, assume o papel, e aí ela tenta viver aqui como se nada tivesse acontecido, até que a Adelaide real volta do mundo dos duplos e organiza uma rebelião para tomar o lugar dela. E aí, enquanto ela não resolve, spoiler alert, matando a Adelaide de verdade e o duplo ficando aqui na superfície, ela não consegue seguir com a vida dela 100% tranquila. Então, não adianta. Se a gente não resolver os problemas do passado, eles voltam no futuro para nos assombrar. Aí, o que que eu fiz? Coloquei uma contextualização. Ó, sabe essa situação que eu falei do filme? Pode-se dizer que os erros cometidos por um povo não devem ser esquecidos. Do mesmo jeito que a Adelaide, barra duplo da Adelaide, não pôde esquecer o passado e teve que resolvê-lo, a gente tem que encarar as nossas falhas para que elas não sejam repetidas. Senão acontece esse ciclo infinito de cagadas. Aí vem a nossa. Vou criar a minha tese. A tese seriam duas causas ou duas consequências, ou uma causa e uma consequência da problematização envolvida na redação. Então, se eu estou falando da importância do passado para o desenvolvimento, eu tenho que trabalhar em cima disso dois argumentos. Então, eu coloco lá. Todavia, não é isso que ocorre na pátria canarinha, ocasionando um ciclo infinito de problemas, feito a alusão com promessas políticas, argumento um, e a exclusão de grupos sociais é o argumento 2. Então vamos lá para o argumento um. Ilusão com promessas políticas. Aqui no Brasil há um ciclo de pessoas que prometem uma coisa e não cumprem, e aí vem outra pessoa para resolver o problema que essa fez. E aí depois de 10, 20, 30 anos, alguém usa a mesma formulinha que foi usada antes e a gente cai no mesmo conto do vigário. Por exemplo, a eleição do Collor e do Bolsonaro, elas são muito parecidas. Aquela coisa do cara que ia acabar com o outsider da política, que vem acabar com os marajás, na época do Collor eram os marajás, na época do Bolsonaro foi a corrupção petista, e eles usam essa mesma formulinha, e aí o povo vai lá, vota e vê que realmente não era nada daquilo, aí vem o outro no lugar,
e a gente vota e também não é nada daquilo, porque a gente não estuda a história do nosso país, a gente não conhece a história, e a gente tá, eu não estou nem falando de história 1500, estou falando de história 1989, que foi a eleição do Collor, e tudo que se deu depois, impeachment. Então, nós não estudamos a história, nós não temos o conhecimento do nosso passado, e aí a gente vai lá e faz a mesma caca no presente barra futuro. Então, esse é o argumento que eu desenvolveria no meu segundo parágrafo. E no terceiro parágrafo, que é o D2, não é o Marcelo, é o segundo parágrafo de desenvolvimento, eu colocaria sobre a exclusão de grupos sociais, porque como a gente não conhece o passado, a gente não entende as mazelas sociais do nosso país, a gente vai lá e repete sempre as mesmas perseguições, as mesmas exclusões contra as minorias que todos aqui sabem muito bem, negros, mulheres, homossexuais, e aí a gente acaba vivendo num ciclo infinito de problemas que se eternizam porque a gente não conhece o nosso passado. Desse modo, eu finalizaria a minha introdução, teria uma introdução ali coloridinha, com todos os itens básicos, e aí eu ia desenvolver tudinho aí que eu coloquei nessa introdução para conseguir tirar o meu mais 900. O segundo tema que eu trouxe, representatividade. Eu deixei bem amplo, tudo, se cai alguma coisa de representatividade, você vai usar nós na redação e você vai lembrar de mim. Você usa nós e lembra de mim. Vamos ver como que eu montei essa introdução aqui. No aclamado filme de terror Nós, as pessoas que vivem no subsolo não assumem o protagonismo de suas vidas, sendo obrigadas a seguir os caminhos trilhados por quem habita na superfície. Então, elas são obrigadas a seguir porque elas não podem tomar decisão nenhuma. O duplo de cima, o que ele faz na superfície, o duplo de baixo vai lá e segue, porque ele é apenas um reflexo de um mundo de sombras, um experimento científico que foi feito. No filme tem lá uma explicaçãozinha, mas é uma alegoria sobre classes sociais. O Jordan Peele, que é um gênio, que eu já elogiei aqui, ele fez essa analogia muito boa de como as pessoas de baixo, ou seja, das classes baixas, elas apenas seguem o que as pessoas de cima determinam. E é muito verdade, né? Quem é aí do proletariado como eu, sabe que hoje em dia eu não posso decidir quanto que eu vou pagar na gasolina, quanto que eu vou pagar no arroz, eu não posso decidir como são as políticas. Eu posso, no máximo, votar a cada 2 anos, né? Esse ano eu voto no presidente, daqui 2 anos eu voto no prefeito, aí daqui 2 anos eu voto no presidente, depois eu voto no prefeito, e eu vou vivendo de votos esporádicos e seguindo o que as pessoas lá de cima determinam para minha existência. Aí a gente precisa contextualizar. Fui lá, falei do filme, que é um filme maravilhoso, fiz uma analogia muito boa, que tem lá no filme, mostrei isso daí, mostrei para o corretor que eu tenho repertório sociocultural, mas eu preciso trazer aqui para o meu mundinho de Igor Sebin, não adianta eu viver lá no mundinho do Jordan Peele. Aí eu vou lá e coloco. De forma análoga, observa-se a repetição dessa alegoria quando se trata de representatividade no meio político e midiático, pois nem todos os grupos sociais possuem membros de destaque. Que esse daí é o que eu estava falando. Não há uma representatividade de todos os grupos, principalmente no meio político. E lá na telinha, nas redes sociais, você não vê as marcas patrocinando pessoas de todos os grupos. Então há uma seletividade, que causa a falta de representatividade. Aí o que eu preciso? Da tese, boa. Então vamos ver o que que eu coloquei lá na tese. Logo, é possível apontar a dificuldade de desconstrução de cenários históricos e o egoísmo daqueles que ditam as regras, como as raízes dessa problemática. Então, por partes. Argumento 1. A dificuldade de desconstrução de cenários históricos. O que eu tinha falado no outro vídeo, tudo que acontece por muito tempo demora muito tempo para deixar de acontecer. Logo, há uma grande dificuldade de desconstruir cenários históricos. As mulheres adquiriram direito a votar há muito pouco tempo, os homossexuais foram perseguidos por muito tempo, a parada LGBT tem acontecido recentemente, mas ela
ainda muito pouco perto da quantidade de assassinatos que tem contra pessoas dessa comunidade. A questão do negro também, teve a escravidão, bom, tudo que a gente já sabe. E aí o que acontece? Até hoje a gente está brigando para que se tenha cotas, para que se tenha essa reparação histórica de uma maneira correta, para que não se perpetue essa diferença socioeconômica, essa diferença até mesmo social, no sentido de que como o negro é visto em relação ao branco. Então tudo isso leva muito tempo, porque isso foi uma verdade absoluta, como, que não existe, como já disse o Nietzsche por muito tempo. Então, para você desconstruir uma verdade absoluta, também vai levar muito tempo. Então, é muito difícil, e esse argumento que eu ia desenvolver no meu D1. E aí, no D2, eu ia colocar o egoísmo daqueles que ditam as regras. Porque quem dita as regras é egoísta, porque ele dita as regras e ele dita as regras só para ele e ele não pensa na coletividade. Quando a gente diz assim, quem dita as regras não são só os políticos, porque aqui nós vivemos num sistema capitalista, então as pessoas que têm dinheiro mandam. Tem muitos empresários, muitos bilionários que têm muito mais poder que o presidente, viu, gente? Não sejamos ingênuos que achando que o presidente é a autoridade máxima do país. É para algumas coisas que estão lá constantes na nossa Constituição Federal, algumas atribuições, mas quando você fala de capitalismo, você fala de dinheiro. Quando você fala de dinheiro, você fala de pessoas ricas. E as pessoas ricas têm muita voz na decisão de pautas importantes, porque se eles ameaçarem tirarem o dinheiro deles, se eles ameaçarem qualquer movimentação que prejudique o meio político, os políticos deixam de fazer. Logo, esse egoísmo que de quem dita as regras também atrapalha muito a representatividade, porque ele escolhe quem que vai ser representado, e aí se ele achar que não deve ter um negro, uma mulher, um deficiente, um gordo em algum lugar, não vai ter, pronto, acabou, porque eles que ditam as regras desse jogo. Desse modo, eu finalizaria essa minha introduçãozinha sobre algum tema de representatividade, coloridinho e bem completinho. E aí eu trago o terceiro tema, que é a violência como forma de revolução. Polêmico esse tema também. Na película estadunidense Nós, os habitantes do subsolo organizam uma revolta contra os privilegiados da superfície, utilizando-se da violência como meio de protesto. Eles vão lá e já chega dando tesourada em meio mundo. Tem até aquela família branca lá, que é amiga da família protagonista, e eles tomam um monte de tesourada e acabam morrendo dentro de casa, escutando lá as playlists que o Jordan Peele gosta de trabalhar em seus filmes. Então, eles acabaram utilizando da violência para protestar, para sair do subsolo. Uma outra alusão, uma outra alegoria que o Jordan Peele faz sobre como as pessoas das camadas mais baixas podem vir a utilizar a violência como um modo de serem ouvidas, vistas e ouvidas, né? Porque elas saíram do subsolo, elas não eram nem vistas, quanto mais ouvidas. E aí eu trago para esse mundinho aqui, fora da ficção. Essas práticas também são noticiadas frequentemente e dividem opiniões. Há quem entenda a necessidade dessas ações e os que repudiam veementemente. Nunca, a violência nunca pode ser uma arma. Não deveria, vamos colocar melhor. A violência nunca deveria ser uma arma. Mas quando você está lutando, às vezes, contra a tirania, a única forma de tirar um tirano do poder, a Revolução Francesa, a Revolução Cubana e várias outras revoluções, elas só obtiveram êxito porque elas pegaram em armas e elas fuzilaram meio mundo, cortaram as cabecinhas por aí para conseguir atingir os objetivos deles. Então, infelizmente, às vezes as pessoas são levadas a algum tipo de protesto um pouco mais violento, como a queima lá da estátua do Borba Gato pelo Paulo Galo. Às vezes a gente tentar jogar pelas as regras não vai surtir muito efeito, a gente acaba tentando achar algum atalho ou alguma brecha para que a gente consiga uma manifestação que tenha uma reverberação maior no meio midiático e tudo mais. Então,
todo tema precisa de uma tese e vamos ver como que eu coloquei. Dessa maneira, é indubitável apontar. Então, se eu estou falando que é indubitável apontar, eu vou apontar causas. A falta de esperança nos mecanismos vigentes e o despertar de instintos primitivos do Homo sapiens a partir do desespero, como as causas dessas manifestações agressivas. Então, vamos lá por parte. Falta de esperança nos mecanismos vigentes. Quando você deixa de acreditar que os meios que você possui são suficientes, você vai criar novos meios, você vai partir para novos meios. O que que acontece muito no Brasil hoje em dia? Há uma crise institucional e a gente, por exemplo, eu digo, o povo brasileiro, ele não acredita mais na política. Muitas pessoas nem votam mais. Tem gente que você pergunta se vota e fala, "Nossa, sei nem onde está meu título de eleitor." Daí o cara já perdeu, mudou de casa 3 vezes, nem sabe onde está o título de eleitor dele, porque ele tem essa completa descrença no sistema político. E aí, se você não acredita no sistema político, que é um meio, digamos, pacífico de fazer as coisas, se essa pessoa decidir se movimentar para mudar o que ela acha que está errado, ela não vai, votar, ela não acredita mais no sistema político. Ela vai fazer as coisas do jeito dela, que pode ser meio violento. Então, essa falta de esperança nos mecanismos vigentes, e aí quando eu falo de sistema, né, de Estado, aí você fala de polícia, você fala de política, são algumas instituições importantes que acabam caindo em descrença, e aí as pessoas simplesmente falam, não, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, porque se o bandido lá não é preso, não é condenado da forma adequada, eu mesmo que vou dar conta desse cabra aqui. Logo, essa falta de esperança é uma das causas dessa violência. E o segundo argumento seria o despertar de instintos primitivos do Homo sapiens, a partir desse desespero. Porque eu acredito que numa sociedade. Você vê lá os países nórdicos, que são países que têm altos índices de felicidade, lá na Finlândia, sei lá, Suécia, Noruega, aqueles países gelados lá, eles sempre se destacam nessa coisa da felicidade e tal, porque, e aí você vai ver os índices, tem muita pouca desigualdade, todo mundo tem meio que as mesmas condições, então a maioria da população acaba tendo oportunidade de ter seu trabalho, de ter ali seu estudo, de ter a sua casinha, de comer 3, 4 vezes no dia, então tá tudo bacana, tá tudo legal. Agora, quando você está desesperado, quando às vezes você é um pai de família que não tem emprego, que não tem o que dar de comer aos filhos, muitas vezes a violência vai ser o único meio que esse pai vai possuir para conseguir atingir o seu objetivo, que é cuidar da sua prole. Então, o desespero faz com que desperte esses instintos mais primitivos. O homem, em seus em seus primeiros anos de existência aqui nessa terrinha, ele já era um carinha que saía na mão por aí. Tinha os bandos, né? Hoje o que a gente chama de sociedade brasileira, que tem 210 milhões de pessoas, a China, que tem lá 1,10 trilhões, a Índia, que tem 1 bilhão também, todas essas sociedades, que são grupos de fronteira e tal, nós éramos pequenos grupos. Então tinha 10 aqui do Igor Sebin, tinha 20 ali do Enzo Sebin, aí tinha outro ali, mais 30 ali da Valentina Sebin, e aí eram pequenos grupinhos que aí tinham que sobreviver e entravam em conflito para cada um defender o seu grupinho. Então a gente tem esse instinto mais primitivo, né? A guerra, o combate, a agressão, a violência, ela já está aqui dentro da gente. O que a gente acaba fazendo é contornar, é controlá-la. Mas muitas vezes a gente não consegue porque a gente acaba sendo levado para os nossos instintos primitivos, eles são despertados. E aí eu destaco, né? A partir do desespero. Então, esse desespero acaba sendo aquela fagulha que bota fogo na fazenda toda. Desse modo, eu teria aí a minha introduçãozinha, bem coloridinha, completinha e pronta para ser desenvolvida nos próximos parágrafos e concluída, obviamente. Se você está chegando aqui agora, ou se você esqueceu,
No dia 3 de agosto, eu vou começar o projeto 100 em 100. O que que seria o projeto 100 em 100, Igor? Segundo as minhas contas aqui, no dia 3 de agosto vão faltar 100 dias para o Enem. E aí eu vou vir aqui nesse canalzinho, vou colocar 100 redações feitas por mim de 100 temas diferentes, uma por dia, do dia 3 do 8 ao dia 12 do 11. Aí cada dia eu vou colocar uma redação aqui mastigadinha, coloridinha, explicada. Vou pegar um tema, vou desenvolver, vou colocar lá os 4 parágrafos, o que eu coloquei, por que eu coloquei, e aí com o intuito de ajudar quem vai fazer a prova, já dar uma olhadinha numa redação pronta, como que eu faria, deixar uns repertórios socioculturais aí já no fundo da cachola, para caso caia um tema igual ou similar, você ter já algumas arminhas aí para conseguir desenvolver. E aí a gente vai fazer esse projeto, espero contar com a sua participação, contar com a sua visualização. 100 redações em 100 dias, projeto 100 em 100. Como eu sempre digo, a sua interação aqui é muito importante, então não deixe de se manifestar, mesmo que seja negativamente. Você tem todo o direito de não gostar do que é postado aqui e de fazer críticas construtivas com muito respeito. E se você gostar, dá uma fortalecida, curte, compartilha, se inscreve, bota aí na sua playlist para assistir de novo mais tarde. Dá uma olhadinha nesses links que eu deixei abaixo na descrição, que podem ser importantes. E finalizando, Cecília Meirelles já disse: há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu procuro ocupar aqui um pouquinho desse terreno do YouTube, disseminando um pouquinho da minha mínima vocação de redação, tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis aqui de forma gratuita. Um grande abraço a todos, desejo ótimos estudos e eu espero contar com a sua presença aqui no próximo vídeo.